Esta nova unidade industrial, inaugurada a 1 de março, resulta de um projeto de desenvolvimento de um portfólio de medicamentos desde há 10 anos para cá, que vimos desenvolvendo esses medicamentos, que são medicamentos chamados de alta potência. Portanto, é a primeira fábrica que temos em Portugal dedicada a este tipo de medicamentos. E que medicamentos são estes? Estes medicamentos de alta potência são de várias áreas terapêuticas, mas maioritariamente são medicamentos na área da oncologia, cancro. São medicamentos que são muito potentes, são muito tóxicos também e, portanto, tem que haver na sua manipulação requisitos muito exigentes, nomeadamente a começar pelo tipo de máquinas. São máquinas muito contidas, por isso se chama uma fábrica em contenção. Todas as salas têm antecâmaras, são salas brancas, as pessoas andam devidamente equipadas e, portanto, é uma fábrica com este tipo de características. São medicamentos para nós que faz muito sentido, porque a Blue Pharma sempre teve um sentido de responsabilidade muito grande, daí ter iniciado a sua atividade pela área dos medicamentos genéricos, porque no setor do medicamento dizemos muitas vezes que não basta ter medicamentos fabulosos, quando a bolsa do Estado e dos doentes não consegue alcançá-los. E, portanto, os medicamentos genéricos dão sustentabilidade ao sistema, eh, eh, fazem o Estado poupar dinheiro e canalizar essas poupanças para outros medicamentos mais caros, necessários e sofisticados. E também os doentes são mais acessíveis aos doentes. Portanto, desta vez, com esta iniciativa, vamos permitir, vamos trazer à sociedade medicamentos de alta potência, que são medicamentos muito caros na área do cancro. Vamos tornar esses medicamentos mais acessíveis a quem deles precisa. Isso para nós é um fator muito grande de satisfação. A Blue Pharma, desde o início, que tem tido, que desenhou a sua estratégia baseada neste setor de medicamentos genéricos. Percebeu imediatamente que é um setor extremamente competitivo e onde há a necessidade de, isto é, transversal a qualquer área de atividade empresarial, inovar. Portanto, nós temos que estar hoje em dia, as empresas, permanentemente a inovar. E inovar não é mais do que fazer diferença, fazer diferente. E, portanto, se não temos a capacidade de surpreender a cada passo o nosso cliente, ele vai se deixar surpreender pelos vizinhos do lado. E, portanto, nós temos no nosso DNA, esta componente de inovação e, portanto, percebemos que tínhamos que fazer medicamentos genéricos cada vez mais difíceis, mais exclusivos. E, portanto, aí a estratégia de diferenciação da Blue Pharma, de estar cada vez mais em setores onde há menos concorrência, onde há mais valor acrescentado e onde somos mais úteis à sociedade, diminuindo o preço desses medicamentos, criando tecnologias em Portugal, que isso também é muito importante e faz parte da nossa estratégia. Portanto, o facto de termos aqui uma unidade na área da indústria farmacêutica, temos ajudado a criar muito conhecimento nesta área. Eu hoje lembro-me que há 20 anos íamos a uma feira internacional que era a CPHI, onde estávamos praticamente sozinhos, havia duas empresas portuguesas, e neste momento somos visitados por mais de 10 ou 15 empresas de ex-quadros da Blue Pharma, que entanto foram saindo e foram fazendo o seu percurso, mas fomos nós que lhe abrimos as portas em ingressar neste mercado farmacêutico. E isso, portanto, mostra como o projeto é estratégico também por razões de economia do país e por razões de saúde pública. São as duas faces de uma só moeda. Contribui de facto para o desenvolvimento do país, porque torna o país, transforma o conhecimento em valor. Portanto, esta é uma área que depende muito do conhecimento, conhecimento que é feito nas universidades, que é bem feito. Temos universidades ótimas, temos belíssimos alunos, é trivial dizer-se que temos a melhor geração, melhor preparada de sempre,
E isso é um facto, temos gente muito bem preparada e, portanto, este setor é muito importante porque cria valor, paga acima dos outros setores, envolve conhecimento, mão de obra qualificada e, portanto, é este tipo de empresas que cada vez mais os países procuram porque aumenta também a qualidade de vida de todos, não é? É um setor gerador de valor e ao mesmo tempo que ajuda, portanto, à acessibilidade ao medicamento. Na Europa isso é muito interessante falarmos sobre o setor europeu, porque não podemos esquecer que estamos numa pós-pandemia. Pandemia essa que nos assustou muito e que foi terrível para a sociedade, mas trouxe-nos várias aprendizagens. Uma foi que a inovação na área da indústria farmacêutica está cada vez mais nas pequenas empresas. Nós nunca tínhamos ouvido falar numa Moderna ou numa BioNTech e ouvimos agora. Foram essas empresas as responsáveis por tão rapidamente pormos os medicamentos, as vacinas cá fora. Portanto, disse-nos outra coisa, é que essas empresas só por si não são suficientes e que precisam das empresas maiores, aquelas multinacionais que têm a cadeia de fornecimento montada em todo o mundo e com estas parcerias estratégicas das pequenas mais inovadoras, das grandes mais experimentadas e com essas cadeias de distribuição, portanto, as parcerias são muito importantes. E, portanto, é cada vez mais importante dar as mãos e trabalhar em conjunto. E a terceiro ensinamento é que todos somos poucos para resolver os problemas que hoje o mundo tem. E, portanto, temos que estar cada vez mais juntos e cada vez mais próximos para suprir as necessidades não satisfeitas pela sociedade. De maneira que a Europa apanhou um dos primeiros sustos nesta área, porque ficou com receio de falharem os medicamentos nas farmácias na Europa. Isto tem a ver com os anos 60 e 70 e 80, que fomos empurrando muita indústria para fora do espaço europeu. Isso não é necessariamente mau, mas há que quebrar um bocadinho essas cadeias de fornecimento tão longas. Há que chamar, se calhar, as empresas chinesas e indianas para a Europa, as empresas europeias irem para a China e para a Índia, portanto, haver cada vez mais este entrosamento económico, porque isto é sinal de paz entre os países. Haver esta comunicação é boa para a humanidade. E, portanto, não vamos excluí-los, vamos é trazê-los para o nosso espaço. E, portanto, isto são oportunidades que se abrem muito grandes no espaço europeu. Há, de facto, uma vontade política de trazer nova indústria para o espaço europeu. Há uma sensibilidade muito grande para a indústria baseada na ciência e com esta pós-pandemia para a ciência farmacêutica. Portanto, é um setor que está muito esperançoso, que possa vir a contribuir para a sociedade de uma forma mais eficaz e mais evidente do que o tem feito até aqui. Já demos o exemplo, com este sentido imenso de oportunidade, que foi fazermos a fábrica, quase que parece que foi uma encomenda do que lhe acabei de dizer. Só que já tinha muitos anos por trás de pensamento e de estratégia e de discussão, de licenças, etc., para conseguirmos fazer a unidade. Esta unidade representa para nós postos de trabalho muito qualificados, formação destas novas gerações a trabalhar nestas áreas difíceis, não é? Do medicamento, representa muito desenvolvimento, a continuação da investigação e desenvolvimento que nós temos 130 cientistas a trabalhar nestas áreas, mais no D, no desenvolvimento, do que no I. E, portanto, vai representar mais cientistas, mais ciência, mais comunicação e entreajuda com as universidades, e, portanto, vamos explorar mais ainda a ciência farmacêutica. O nosso objetivo é transformar esse conhecimento feito nas universidades em valor através da empresa e, portanto, potenciar este círculo virtuoso que é a relação empresa-universidade.
Por outro lado, ao fazermos isto, vamos proporcionar a que o sistema de saúde possa ter medicamentos mais acessíveis e, portanto, colaborar com o Ministério da Saúde e com o Estado português no sentido de disponibilizar mais recursos e, portanto, racionalizar a despesa na área dos medicamentos. Portanto, estes são os objetivos desta unidade. Temos outros, já estamos a trabalhar há cerca de 7 anos na área dos injetáveis complexos. Já temos espaço para os colocar, sabemos exatamente o que é que queremos fazer. Há 7 anos que estamos a desenvolver esse tipo de medicamentos, estamos autorizados pelas autoridades portuguesas para desenvolver, mas ainda não temos capacidade para escalar para a escala industrial. E, portanto, temos isso em ambição, vir um dia a construir uma fábrica de medicamentos injetáveis complexos. E os injetáveis complexos, se me perguntar o que são, as vacinas são um bom exemplo. São injetáveis complexos, porque transporta-se o RNA e, portanto, já temos aqui uma complexidade muito grande para poder fazer o transporte dessas substâncias, não é? E, portanto, nós propomos-nos no futuro também a criar competências aqui em Coimbra e em Portugal na área dos injetáveis complexos.